Se uma tropa inimiga chegar armada no seu território, disposta a ficar com o que é seu, isso é uma invasão ou não? Pois foi isso que aconteceu com o Brasil no início da Segunda Guerra Mundial. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa história de hoje eu já contei aqui no canal, mas a gente está dando um upgrade no vídeo anterior para explicar como foi a invasão norte-americana no Nordeste do Brasil, em especial em Parnamirim, na Grande Natal. Esse momento da história brasileira meio que foi varrido para baixo do tapete, mas é bom de vez em quando nós trazer este fato novamente à tona, expor para as novas gerações o que já aconteceu na nossa história recente. Mas antes de ouvir essa história, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Atenção! Sargento sem tropa não comanda ninguém. Então, convide o seu amigo, esparrame esse vídeo, mande o link para ele que ele possa também se juntar à nossa tropa aqui no Viagem na História. Mas antes de explicar como foi a invasão de Parnamirim, do Nordeste do Brasil, pelos norte-americanos, nós temos que explicar quais as razões que levaram os Yankees a tomarem essa decisão. Lembrem-se, o momento era de muita tensão global, o mundo estava em guerra e os Estados Unidos haviam sido atacados de surpresa pelos japoneses em Pearl Harbor. A tensão era global e altíssima. E no momento deste, você pensa em três coisas. Primeiro, na estratégia. A importância estratégica de Natal eu já expliquei aqui em outros vídeos. A região era considerada um dos 5 pontos estratégicos fundamentais em uma guerra naquela época. Então, juntamente com o Canal de Suez, o Canal do Panamá, o Estreito de Gibraltar, a pista de Parnamirim Field e o Nordeste do Brasil passou a ser decisivo. Ocupá-lo seria fundamental nesta estratégia de guerra norte-americana. Outro fator era a proximidade do Brasil com a África. É o local onde a travessia do Atlântico era mais fácil. E, por fim, a suspeita de que os brasileiros estavam, no mínimo, em cima do muro, talvez até pendendo para o outro lado. E isso os americanos não admitiriam. Lembre-se da doutrina Monroe, a América para os americanos. E o Brasil ainda tinha um princípio, na sua concepção e até na mentalidade do governo Vargas e dos brasileiros na época, de que éramos um país totalmente livre, um país que não aceita tutela. E talvez essa posição dúbia brasileira era uma forma de demonstrar isso. O fato é que essa postura incomodava os americanos. Uma rápida olhada no mapa mundi mostra a localização estratégica do Brasil no que diz respeito à travessia do Atlântico, especialmente a ponta nordeste do Brasil, que é o ponto de passagem mais curto para a África Ocidental Francesa e Serra Leoa. Em 1939, quando os Estados Unidos elaboraram um plano estratégico para toda a guerra, já prevendo o conflito, chamado de Plano de Guerra Rainbow Five, um de seus princípios era de que o Nordeste do Brasil teria de estar protegido e disponível como um ponto de passagem para viagens aéreas transatlânticas para a África, Europa e até para o Oriente Médio, sendo um caminho para o Extremo Oriente e a China. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, acreditava-se em Washington que a segurança do Nordeste do Brasil não poderia ser garantida pelos brasileiros. Pior ainda, que a área e possivelmente todo o país poderiam ficar ao lado dos nazistas. Dois fatores reforçavam essa ideia e essa visão de parte dos americanos. Quando Getúlio Vargas, no início dos anos 1930, proclamou o Estado Novo, uma ditadura, um estado de exceção, isto criou um paralelo entre o governo do Brasil
e a Itália, a Espanha, ditaduras europeias e até um certo ponto com a própria Alemanha nazista. Vargas também se vangloriava e se orgulhava da independência de seu país, e isso gerou o segundo fator. Com tudo isso, no final de 1941, os Estados Unidos solicitaram o uso de bases brasileiras para operações aéreas e o envio de tropas para protegerem essas bases contra a sabotagem. O governo Vargas viu nisso uma afronta à soberania do Brasil e recusou. Em Washington, isso foi interpretado como uma resistência aos Estados Unidos, em vez de orgulho nacional. E a partir daí, houve dúvidas quanto à lealdade de Vargas e do Brasil para com os Estados Unidos. Nessa época havia no Brasil uma divisão interna. Parte dos integrantes do governo Vargas eram simpáticos ao governo alemão, à causa alemã, e apoiavam os alemães, os italianos, quase que de uma maneira totalmente aberta. Lembre-se, estávamos em 1940, 41, a Alemanha parecia imparável e um modelo talvez a ser seguido para quem não conhecesse os meandros de como funcionava o sistema nazista. Então haviam simpatizantes no Brasil. Do outro lado estavam os simpatizantes dos norte-americanos. Existiam muitos dentro do governo Vargas. E com isso havia essa dubiedade, essa disputa interna no Brasil antes da entrada do país na guerra. Ou seja, a concessão da Companhia Siderúrgica Nacional, da primeira siderúrgica no Brasil, que foi doada pelos americanos, não foi o motivo da entrada do Brasil na guerra, mas sim uma consequência. A maior parte dos militares brasileiros, principalmente do Exército, estavam baseados no sul do país, e a parte norte estava relativamente segura e, portanto, mal defendida. Enquanto a Marinha Brasileira e a Força Aérea foram geralmente considerados como pró-aliados, havia um grau considerável de apoio ao forte exemplo militar da Alemanha nazista entre o corpo de oficiais do Exército Brasileiro, baseado principalmente no sul do país. Um relatório americano estimou que cerca de 70% do corpo de oficiais brasileiros do Exército eram pró-nazistas e se acreditava que ministros do governo também eram da mesma opinião. Um outro fator que impressionava os americanos era a grande população de expatriados alemães, cerca de 1,5 milhão de pessoas, a maioria residia no sul do Brasil. Nas décadas de 1920 e 1930, milhares de alemães imigraram para o Brasil, sobretudo movidos pelos problemas socioeconômicos enfrentados pela Alemanha de Weimar e a recessão pós-Primeira Guerra Mundial. Essa nova onda de imigração alemã viria a formar os primeiros grupos nazistas no Brasil. Embora nunca tenha havido um partido nazista organizado no Brasil, legal ou clandestinamente, vários membros da comunidade teuto-brasileira foram membros da seção brasileira do Partido Nazista Alemão. A organização obteve sucesso constituindo a segunda maior célula de adeptos do Partido Nazista Alemão fora da Alemanha, com 2.822 integrantes, superada nesse contexto apenas pelo Partido Nazista Americano. Existiam também vários grupos não relacionados que faziam associações paralelas de simpatia aos nazistas. Na seção brasileira do Partido Nazista Alemão, no entanto, somente poderiam atuar nascidos na Alemanha. Brasileiros descendentes eram apenas simpatizantes. E essa organização funcionou de 1928 a 1938 no Brasil, sem ser incomodada pelo governo. E além dessa simpatia natural dos descendentes e dos imigrantes alemães aqui no Brasil, o governo brasileiro provocou com duas atitudes ainda mais a desconfiança americana. Getúlio Vargas fez um discurso no dia 11 de junho de 1940, um discurso no navio Minas Gerais destinado a oficiais da Marinha. O discurso foi chamado de No Limiar
de uma nova era. E isso acendeu uma luz vermelha junto à inteligência norte-americana. Em seu discurso, Getúlio disse: "Marchamos para um futuro diverso de quanto conhecíamos em matéria de organização econômica, social ou política, e sentimos que os velhos sistemas e fórmulas antiquadas entram em declínio. Assistimos à exacerbação dos nacionalismos, as nações fortes impondo-se pela organização baseada no sentimento da pátria e sustentando-se pela convicção da própria superioridade. Passou a época dos liberalismos imprevidentes, das demagogias estéreis. Na comemoração de tão gloriosa data, vejo a melhor oportunidade para apontar aos brasileiros os caminhos que devemos seguir, e seguiremos vigorosamente." Após esse discurso, obviamente, a reação a isto foi muito grande dentro dos Estados Unidos. Na época, os jornais brasileiros nada falaram, mas observe bem o que saiu na imprensa, por exemplo, da Argentina e do México. A repercussão foi grande do discurso de Vargas. E essa repercussão ficou ainda maior quando os americanos souberam de uma missão diplomática brasileira que visitou a Alemanha no final de 1939 e início de 1940. A missão brasileira na Alemanha era chefiada pelo coronel de artilharia Anor Teixeira dos Santos e partiu para a visita às terras germânicas no segundo semestre de 1940. Durante todo esse périplo, os brasileiros se reuniram com Willy Messerschmitt, o proprietário e criador dos famosos aviões que foram usados na Segunda Guerra Mundial. Alguns pilotos brasileiros que integravam a comitiva acabaram conhecendo o Stuka Ju-87, uma arma mais moderna naquele período. Os brasileiros também foram a Hamburgo e ali na fábrica da Junkers assistiram à demonstração deste avião. Visitaram também a Fokker, a fábrica da Arado e a fábrica da BMW. Na fábrica da Messerschmitt, os brasileiros foram recebidos pela banda oficial da Luftwaffe, ou seja, uma honraria para essa delegação. E isso tudo, obviamente, ressoou junto aos americanos. Em 1941, nada parecia deter as forças nazistas, mesmo após um impasse na Rússia. Com isso, a presença nazista nas costas da África passaria, obviamente, a ameaçar o Brasil, já que a distância entre Brasil e África era bem curta. Era possível aviões alemães estarem chegando ao Brasil a partir das costas da África. Com isso, o medo americano e a necessidade de uma intervenção aqui no Brasil aumentou. E isto levou ao Plano Huber. A existência de um plano de invasão do Nordeste do Brasil revela a importância dos fatores aqui mencionados já neste vídeo na mentalidade americana com relação ao Brasil. Eles estavam prontos para invadir e havia membros do governo, do gabinete de guerra americano que queria que a invasão fosse desencadeada. Treinamentos foram realizados para isso e os navios americanos estavam ao largo da costa brasileira naqueles tempos turbulentos. O título completo desse plano era Plano Básico Conjunto para a Ocupação do Norte do Brasil, série 737, de 21 de dezembro de 1941. A parte inicial do plano cobriria a operação anfíbia, que teria como missão tomar vários portos e aeroportos importantes. O objetivo era desembarcar fuzileiros navais dos americanos no Brasil. O alvo principal era o aeroporto de Natal, Parnamirim. Os outros alvos eram Salvador, Belém e Fernando de Noronha. Todos os três locais do continente tinham aeródromos ou aeroportos capazes de receberem bombardeiros B-17 e grandes aeronaves de transporte. A frota americana do Atlântico iria dar cobertura à força de assalto, bem como o bombardeio da costa pelos navios de guerra, como o USS Texas. A 5ª Divisão de Fuzileiros Navais e a 9ª Divisão do Exército dos Estados Unidos foram designadas para o plano e começaram o treinamento para os esperados ataques anfíbios. Em janeiro de 1942, tropas da 1ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos
e da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais realizaram um exercício no Cabo Henry, na Virgínia, em um local com condições parecidas com o que esperariam nas praias do Nordeste. O estudo de estratégia do Departamento de Guerra americano concedeu a prioridade máxima a uma operação brasileira em sua lista de 11 linhas de ação mais importantes e necessárias naquele momento previstas pelas forças americanas. O grande desembarque da invasão americana no Brasil estava planejado para acontecer exatamente neste ponto. A praia de Genipabu, perto de Natal, no Rio Grande do Norte, hoje é um ponto turístico famoso. Segundo o plano do Alto Comando Militar americano, 20 mil fuzileiros navais desembarcariam nesta praia, um lugar de mar tranquilo. Por aqui começaria a conquista do Nordeste brasileiro. As tropas teriam apoio de navios e até de um porta-aviões. Grupos de paraquedistas ocupariam posições estratégicas. Lanchas rápidas de desembarque levariam os fuzileiros navais até as praias brasileiras. Os ataques principais seriam contra Belém, Recife e Natal. Haveria ataques simultâneos em menor escala a Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo: controlar toda a costa brasileira, da Bahia até o Amapá. Em menos de 6 horas, tudo deveria estar sob domínio americano. Antes de Parnamirim Field, a rampa já recebia aviões de várias potências à época, na véspera da Segunda Guerra Mundial. E a disputa pela exploração comercial das instalações da rampa era muito grande, e o rio Potengi virou um destino político, além de ser um destino de muitos passageiros e cargas. Em meados de 1941, a Pan Air do Brasil, uma subsidiária da Pan American World Airways System, iniciou a construção de Parnamirim Field como parte do plano de melhoramento de aeroportos nas regiões norte e nordeste do país. Como dito inicialmente, desde a construção da rampa, Natal e o Rio Grande do Norte era o destino mais disputado entre as potências da época. Numa falsa corrida pela exploração comercial das linhas aéreas com a Europa ou com a América do Norte, tudo isso era pano de fundo para uma atividade de espionagem e de tentativa de influenciar o governo brasileiro a escolher o seu lado. No início dos anos 30, os alemães chegaram com a Lufthansa e aqui criaram uma subsidiária, a Condor, que operava uma linha da Alemanha para o Brasil, tendo a rampa em Natal como o primeiro destino ou destino de entrada no território brasileiro. E daqui iam para o sul e o sudeste do país, chegando até a Argentina. A LAT italiana também se estabeleceu em Natal, fazendo uma linha direta com a Itália. E inclusive o filho do ditador Benito Mussolini, Bruno Mussolini, esteve aqui fazendo uma travessia que quebrou recordes em termos de velocidade na travessia do Atlântico. Os americanos não ficaram para trás, passaram a explorar também os voos com passageiros baseados na rampa e iniciaram a construção do Parnamirim Field, uma base aérea para voos supostamente comerciais americanos. Em meio a tudo isso, espionagem, documentos falsos foram usados para afastarem o Brasil dos italianos e depois dos alemães. No entanto, toda essa disputa baseada em influência política, acordos comerciais que permitiam a instalação de empresas dos países que se envolveriam na guerra, tudo isso foi deixado de lado quando houve o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Alguns dias depois, os americanos chegaram chutando a porta. Os falcões da guerra nos Estados Unidos pressionavam o presidente Roosevelt para que ele decidisse colocar em ação o Plano Huber.
o que fatalmente levaria à invasão do Brasil. Mas Roosevelt, aconselhado por alguns diplomatas, não cedeu à vontade dos seus generais. E a diplomacia, no final, falou mais alto, mas não sem uma pitada de ação militar. Roosevelt e parte do governo americano relutava em acatar o plano dos militares, o chamado Plano Huber, porque isso significava invadir uma nação amiga e alinhada da América. Então, um furioso nível de atividade diplomática iria tentar persuadir o presidente Vargas a permitir a entrada de tropas americanas no Nordeste, tornando assim o Plano Huber desnecessário. Ou seja, a solução para esse impasse deveria vir pelas vias diplomáticas, através de acordos comerciais, militares, conversa entre os governos, cessão de um lado, cessão de outro, o que permitiria o alinhamento das nações amigas. Vargas, no entanto, relutava em permitir a presença de militares americanos nos aeródromos de Recife, Natal e Belém. Ao mesmo tempo, Roosevelt era pressionado pelo seu staff militar, ou seja, pelo Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, a implantar o Plano Huber. Tudo era muito urgente naquele momento. O ataque japonês havia sido avassalador e o país estava finalmente em guerra. Ao emitir uma nota oficial declarando solidariedade aos Estados Unidos naquela hora difícil, Roosevelt insistiu novamente para enviar a cada uma das bases nordestinas, em Recife, Natal e Belém, técnicos americanos para dar suporte às aeronaves que por aqui passassem. Desde o primo distante de Roosevelt, o outro Roosevelt, o Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos no início do século XX, ele desenvolveu uma teoria política chamada teoria do Big Stick. O que é o Big Stick? É o grande porrete. Então o que ele dizia? Você tem que ter uma fala mansa e um porrete bem grande na mão, porque se a conversa não resolver, você usa o porrete. E aí, o que o Roosevelt, o primo do outro, o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente americano em 1941, o que ele fez? Ele fez meio que uma ação misturando o porrete com a conversa mansa. Bom, o que aconteceu é que simplesmente o Brasil, especificamente Natal, Recife e Belém, foram invadidos pelos americanos. Em cada um desses destinos chegou um avião com 50 fuzileiros americanos armados e prontos para defenderem as instalações que eles usavam. Ora, se uma tropa armada chega a um país sem autorização e pronta para tomar uma instalação importante, é óbvio que isso é uma ação de guerra ou uma invasão, ou se é outra coisa, eu não sei. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Os americanos chegaram e a partir daí houve um impasse. Com uma pressão tremenda dos líderes militares para implantar o Plano Huber e invadir o Brasil, Roosevelt por fim optou por um plano alternativo. Este plano desembarcaria no dia 18 de dezembro de 1941, sem autorização do governo brasileiro, militares americanos que chegaram armados, dispostos a garantir a segurança nos aeroportos do Nordeste. Teoricamente, o Brasil havia concordado em receber 3 companhias da Marinha, com 50 homens cada. O general Marshall então instruiu os planejadores de guerra em seu nome, assim como em nome do almirante Stark, para irem em frente e acertar os detalhes da operação entre a Marinha, os fuzileiros navais do Departamento de Estado. Na realidade, o que o Brasil havia consentido era em admitir técnicos para manutenção de aeronaves. O verdadeiro propósito dos americanos ao enviá-los era conseguir guerreiros totalmente equipados, enviá-los para o Brasil com o objetivo de proteger os campos de aviação. As instruções para os comandantes de cada uma destas companhias de fuzileiros foram elaboradas pelo coronel Ridgway, da Divisão de Planos de Guerra, e enfatizavam a missão principal, mas com uma advertência. Vocês não podem ter uma ação muito forte, porque estarão no território soberano do Brasil sob circunstâncias muito incomuns por autoridade do presidente do Brasil, como uma prova de determinação brasileira de cooperar plenamente conosco na defesa do hemisfério.
E lá vocês estarão como companheiros amigáveis das forças militares e navais brasileiras, bem como das autoridades civis e do próprio povo. Uma recomendação estranha, já que os americanos estavam chegando sem aviso. Atendendo a estas instruções, a 17ª, a 18ª e a 19ª companhias dos fuzileiros partiram de Quantico por via aérea na madrugada de 15 de dezembro. Os fuzileiros navais chegaram a Trinidad 2 dias depois, fizeram ali uma pausa e foram informados que o governo brasileiro agora dissera não para o desembarque de fuzileiros uniformizados ou em armas. No entanto, as companhias seguiram então para seus destinos, chegando a Belém, a Natal e a Recife. Quando os contingentes chegaram, descobriram que as autoridades brasileiras locais não haviam sido informadas sobre a aprovação dessa missão. E, a partir daí, o que aconteceu ficou meio nebuloso. No final, parece que as armas dos fuzileiros foram recolhidas e eles aguardaram em navios da Marinha até os acordos serem finalizados, mas já com os americanos no território brasileiro. E essa recepção dos fuzileiros navais não tranquilizou os planejadores das Forças Armadas americanas. 50 técnicos, entre aspas, chegaram a Natal. Porém, não eram técnicos, eram fuzileiros navais armados, o que causou desconforto nos meios militares brasileiros. O general Cordeiro de Farias, que era simpático à Alemanha, assim como o general Dutra e Góes Monteiro, chegou a ordenar a estes fuzileiros que ficassem no avião, até a chegada de orientações do Ministério da Guerra e do presidente Vargas. Este, ao se reunir com o embaixador americano e com o chanceler brasileiro, encontrou um meio termo, permitindo aos americanos ficarem nos aeroportos brasileiros, mas que as armas que eles portavam ficassem trancadas em uma caixa, o que foi feito. Um avião cheio de fuzileiros americanos, armados, desce no campo de aviação, ainda, vamos chamar assim, né? Ainda um campo de aviação, ainda não era o aeroporto ou o aeródromo de Parnamirim, mas era um ponto estratégico. Ao descerem, mais do que as armas, eles trouxeram a palavra. Hoje somos 50, mas se não nos aceitarem, seremos 50 mil. Isto é, uma invasão aberta. A partir daí, iniciou-se as conversações maiores entre Brasil e Estados Unidos e a declaração da Alemanha e da Itália de guerra aos americanos também fortaleceu a posição daqueles que dentro do governo brasileiro queriam um alinhamento com os americanos. Roosevelt percebeu que Vargas precisava manter o respeito de sua população e os movimentos do presidente americano foram bem arranjados, permitindo a exportação de armas e munições para o Brasil, o que levou o apoio aos americanos dentro do governo e dos militares brasileiros, abrindo caminho então para uma reunião de chanceleres das nações sul-americanas em janeiro de 1942, na qual os Estados Unidos chamaram seus vizinhos a romper relações diplomáticas com a Alemanha, e o Brasil fez exatamente isso. E os dois países assinaram então, em maio de 42, um acordo de defesa brasileiro-americano que permitiu total apoio dos Estados Unidos à defesa do Brasil. E finalmente, após o naufrágio de 5 embarcações brasileiras por submarinos alemães, aconteceu a entrada do Brasil na guerra do lado aliado, em 22 de agosto de 1942. Enfim, após a invasão americana e a autorização para que eles permanecessem aqui, tudo se resolveu. O Brasil se alinhou com os Estados Unidos e declarou guerra à Alemanha e à Itália, e a base aérea de Parnamirim virou a maior base americana fora dos Estados Unidos. Hoje nós não temos a dimensão histórica militar do que era Parnamirim, mas podem crer, era grande. O Parnamirim Field
originalmente chamado de Aeroporto de Parnamirim, foi uma instalação que teve papel importante durante a Segunda Guerra Mundial, como uma base estratégica para aeronaves que voavam entre a América do Sul e a África Ocidental. Particularmente entre 1943 e 1945, a base foi utilizada em conjunto pela Força Aérea Brasileira, Exército dos Estados Unidos e Marinha dos Estados Unidos, além da RAF britânica e companhias aéreas comerciais. O campo de Parnamirim foi ativado como parte da divisão do Atlântico Sul, o Comando de Transporte Aéreo, em junho de 1942. Desde aquela data até o dia final da Segunda Guerra Mundial, 18.579 aeronaves de combate, 12 milhões de quilos de carga de alta prioridade, 2 milhões de quilos de correspondência e 40 mil pessoas foram transportadas deste campo para os homens nas frentes de combate, os voos no sentido contrário, transportando materiais estratégicos, soldados enfermos e feridos e milhares de outras pessoas também aconteciam. Além disso, mais de 2 milhões de quilos de correspondência foi enviada de volta da frente de batalha para os Estados Unidos, passando por Natal. Natal se tornou a encruzilhada do mundo. Foi visitada por dignatários como o próprio presidente Roosevelt, a sua esposa Eleanor Roosevelt, o primeiro-ministro Winston Churchill, Madame Chiang Kai-shek, os generais Claire Lee Chanute, o legendário comandante dos heróicos Tigres Voadores, o general Joseph Stilwell, o capitão Ed Rickenbacker e uma variedade de estrelas de cinema a caminho de se apresentarem nas frentes de batalhas, tais como Clark Gable, Ava Gardner, Bing Crosby, a orquestra de Glenn Miller, Humphrey Bogart, Orson Welles e muitos diplomatas. Todos passaram por Parnamirim, o que dá uma importância da sua existência durante a Segunda Guerra Mundial. Centenas de aviões decolavam ou aterrissavam em Parnamirim a cada dia. Aviões como B-17, B-29, B-24, entre outros. Foi a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos entre os anos de 1943 e 1944. Muitos brasileiros não têm hoje a dimensão e o alcance do que foi o Parnamirim Field. Mas lembre-se, tudo começou com uma invasão ao nosso território, pois os primeiros fuzileiros navais que aqui chegaram não tinham a autorização do governo para desembarcarem armados e ocuparem o aeroporto. Espero que tenham gostado dessa história, que faz parte da história do Brasil, mas que não é muito conhecida. Se você gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Não deixemos essa parte da nossa história morrer. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.